Mãe, por favor, não venha. Meus sogros não querem você aqui esta noite. Essas palavras chegaram como uma lâmina fria no meu peito, cortando tudo o que ainda restava de esperança. No começo achei que tinha lido errado. Pisquei. Li de novo. Mas a frase continuava lá. Crua, seca, como se eu fosse um peso indesejado na vida do meu próprio filho. Foi nesse instante que senti algo dentro de mim quebrar devagar, como vidro rachando no silêncio. A sala estava cheia de luz, mas por dentro tudo escureceu. É estranho perceber que, depois de anos construindo uma vida inteira, você é tratada como alguém que deveria ficar do lado de fora da porta, como se o seu amor tivesse prazo de validade. Antes de continuar minha história, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já viveu um momento em que percebeu que o amor que você dava não era valorizado? Se já passou por isso ou se entende essa dor, me conta nos comentários de onde você está ouvindo. E se você quer assistir mais histórias como esta, cheias de sentimentos reais, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu prometo que aqui você nunca vai se sentir sozinha ou sozinho. Meu nome é Maria Albuquerque. Sou empresária há muitos anos e mãe de um único filho, Daniel. Moramos em São Paulo e por muito tempo eu acreditei que família significava apoio e respeito. Mas naquela noite, quando fiquei parada em frente ao espelho com a maquiagem impecável e o coração despedaçado, percebi que minha vida estava prestes a mudar. Minha história começa exatamente aqui, entre uma mensagem curta, um silêncio cruel e uma mulher que finalmente entendeu que até o amor de mãe merece limites. Eu sempre achei que conhecia bem minha própria história. Acreditava que entendia minhas escolhas, meus medos, minhas forças e até minhas fraquezas. Acreditava que tudo o que eu tinha conquistado era fruto de uma vida inteira de esforço e de um coração que nunca se negou a cuidar de quem amava. Mas naquela noite, depois da mensagem de Daniel, eu percebi que talvez eu tivesse vivido anos acreditando em um tipo de amor que só existia do meu lado, e isso me fez olhar para trás com uma nova clareza. Uma clareza que doeu, mas que também abriu uma porta que eu nunca tinha tido coragem de empurrar. Meu nome é Maria Albuquerque, e esta não é apenas a história de uma mãe. É a história de uma mulher que passou metade da vida acreditando que o amor podia consertar tudo, e que só descobriu tarde demais que alguns amores não querem ser consertados. Cresci no interior de Minas Gerais, numa casinha simples com paredes de tijolo aparente e cheiro de café passado no pano. Minha mãe costumava dizer que força de mulher não vem do corpo, vem do caráter. E meu pai, sempre tão silencioso, me ensinou que dignidade era a única herança que ninguém podia roubar. Talvez por isso eu nunca tenha aceitado menos do que trabalhar duro. Eu sabia que o mundo não dava nada de graça. Quando me mudei para São Paulo aos 20 anos, levei apenas uma mala pequena e a coragem que minha mãe tinha colocado silenciosamente dentro de mim. Trabalhei como atendente de loja, depois como cozinheira em um restaurante de bairro. E anos mais tarde, quando finalmente consegui juntar algum dinheiro, comecei a vender peças de decoração que eu mesma produzia à noite. Tecidos, molduras, pequenos arranjos, quadros artesanais. Foi assim que nasceu o primeiro esboço do que viria a ser a Albuquerque Design, minha empresa de móveis e artigos decorativos que hoje tanta gente conhece. Eu me lembro da sensação de abrir minha primeira loja. Era pequena, com chão de madeira que rangia e uma vitrine que eu mesma limpava todas as manhãs, mas para mim era como se fosse um castelo. Cada peça exposta carregava um pedaço da minha história, e cada cliente que entrava ali era recebido com o mesmo cuidado de quem recebe um amigo em casa. A loja cresceu, abriu novas unidades, conquistou clientes importantes e, pouco a pouco, fui ganhando respeito no mercado. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre provar para mim mesma que a filha da dona Lourdes e do seu Antônio podia sim erguer um império com as próprias mãos. Foi nessa época que Daniel nasceu. Eu já trabalhava muito, viajava muito e carregava uma responsabilidade enorme sozinha, já que meu marido faleceu quando nosso filho ainda era pequeno. Alguns dias eram tão exaustivos que eu só queria deitar no chão da sala e ficar ali em silêncio. Mas bastava olhar o rosto de Daniel para tudo fazer sentido de novo. Cuidar dele nunca foi um peso. Foi o motor que me manteve firme quando tudo parecia desabar. Daniel cresceu vendo minha dedicação e por muito tempo pensei que isso o inspiraria.
Pensei que ele entenderia o valor de cada madrugada que passei acordada e de cada negociação difícil que me tirou o sono. Mas talvez eu tenha confundido amor com proteção excessiva, talvez eu tenha defendido Daniel demais, poupado demais, facilitado demais. Eu queria tanto que ele tivesse uma vida boa, que não percebi que estava ensinando o que ele jamais deveria aprender. Ensinei que ele podia cair porque eu sempre estaria ali para amparar. Ensinei que, quando faltasse dinheiro, eu daria um jeito. Ensinei que, se o mundo batesse forte, a minha mão estaria sempre aberta para evitar a queda. E sem perceber, eu transformei meu filho em alguém que esperava muito e oferecia pouco. Quando Daniel conheceu Bruna, eu realmente acreditei que minha família estava crescendo. Ela era bonita, educada, tinha aquele sorriso doce que conquista qualquer um de primeira. Eu confesso que no começo me esforcei para gostar dela, não porque não fosse simpática, mas porque eu queria ver meu filho feliz. Queria que ele tivesse o que eu não tive. E ver os olhos dele brilhando quando falava dela me enchia de esperança. Mas logo percebi que aquele brilho não era tão inocente quanto eu imaginava. Bruna tinha uma habilidade rara de fazer qualquer frase soar como se estivesse elogiando, quando na verdade estava diminuindo alguém. Às vezes ela dizia coisas como: "Maezinha, a senhora trabalha tanto, tadinha, deve ser exaustivo para uma mulher da sua idade." Outras vezes comentava sobre minhas lojas, insinuando que meu sucesso era fruto de sorte, não de esforço. No início, eu deixei passar. A gente engole muita coisa por amor aos filhos, mas o que me inquietava não eram as palavras, era o olhar. Um olhar que me media, um olhar que avaliava o que eu tinha, o que eu fazia, o que eu representava para ela. E logo depois vieram os pais dela, Dona Regina e seu Osmar. Pessoas que me tratavam com gentileza no começo, mas que tinham uma maneira estranha de olhar para minha casa, para meus móveis, para minha roupa, como se silenciosamente me comparassem com alguém. Era como se esperassem que eu me comportasse como uma sogra rica que bancasse tudo. E por amor ao meu filho, muitas vezes, eu fiz exatamente isso. Eu não sei exatamente quando comecei a perceber que havia algo errado, algo torto na forma como aquela família se aproximava de mim. Talvez tenha sido quando comecei a ouvir comentários ambíguos sobre meu jeito de vestir. Talvez quando Dona Regina me disse, sorrindo, que uma casa do meu padrão seria um sonho para ela e o marido. Ou talvez, quando Daniel começou a usar aquele tom de voz infantil sempre que queria algo, como se fosse meu menininho de 5 anos de novo. A verdade é que tudo começou devagar, quase invisível. Mas a sensação de que eu estava sendo sugada, usada, virando um cofre ambulante, essa sensação crescia todos os dias, silenciosa, insistente, incômoda. Mesmo assim, por mais desconforto que eu sentisse, eu seguia tentando. Afinal, família é aquilo que a gente insiste em manter de pé, mesmo quando ameaça cair. E eu achava que minha insistência era amor. Achava que meu silêncio era maturidade. Achava que, se eu desse o melhor de mim, o pior deles se desmancharia com o tempo. Mal sabia eu que o pior estava só começando. Porque antes daquela noite em que recebi a mensagem de Daniel, houve um período inteiro em que sinais estavam por toda parte. Sinais que eu não quis enxergar. Sinais que agora, olhando para trás, são tão óbvios que me pergunto como pude ignorá-los. E talvez o mais doloroso seja perceber que não foi inocência. Foi esperança demais, fé demais, amor demais. Foi o desejo quase desesperado de acreditar que meu filho nunca faria comigo o que, no fundo, ele já estava fazendo. E foi exatamente essa miopia emocional que me levou até o momento em que tudo desmoronou. Um momento que começou com pequenos pedidos, pequenas concessões, pequenas manipulações. Um momento que parecia inocente. Um momento que, sem eu perceber, abriu a porta para algo muito maior, algo que estava prestes a acontecer. A noite em que tudo desabou começou como qualquer outra véspera de festa de família. Eu cheguei em casa cansada, depois de um dia cheio na empresa, imaginando que encontraria Daniel e Bruna tranquilos, talvez falando sobre detalhes simples da inauguração da casa nova. Mas assim que abri a porta do apartamento, percebi que havia algo diferente no ar. A sala estava cheia de risadas altas demais, tons de voz animados demais e um clima de conquista que não parecia incluir minha presença. Daniel estava sentado no sofá, cercado por amostras de tecidos que Bruna segurava com orgulho. Dona Regina,
como sempre muito confortável no meu apartamento, estava folheando um catálogo de decoração como se fosse a dona do lugar. Ninguém percebeu que eu tinha chegado até que eu tossi levemente. Eles se viraram e me deram um sorriso frio, educado o suficiente para não soar rude, mas distante o suficiente para me lembrar de que eu não fazia parte daquela empolgação. Ah, mãe, a senhora já chegou. Estamos vendo as cores para os uniformes da equipe da festa, disse Daniel, sem levantar do sofá. Eu sorri, mesmo sentindo o incômodo crescer no peito. Que bom, respondi. Como estão os preparativos? Tudo perfeito, mãe. Vai ser a festa mais chique do ano, declarou Daniel com um entusiasmo que ele nunca demonstrava pelos meus próprios eventos da empresa. Bruna me olhou de cima a baixo e soltou um comentário suave, mas carregado de veneno. Estamos ajudando a sua mãe a não fazer feio. Afinal, a festa é importante para todos nós. Eu respirei fundo. A festa era importante para eles. Para mim, era apenas mais um gasto enorme que eu tinha bancado sozinha. Mas eu continuei calada. O silêncio, às vezes, é a única forma de evitar uma guerra desnecessária. Quando finalmente mencionei que havia quitado o valor restante da casa, esperava pelo menos um sorriso, um obrigada, qualquer coisa humana. Mas o que recebi foi apenas um aceno indiferente de Dona Regina. Ah, que bom. Era sua obrigação mesmo, né? Aquela frase entrou no meu peito como um espinho. Minha obrigação, eu, que tinha pago cada centavo da casa que eles iriam inaugurar como se fosse deles. Eu, a mesma pessoa que passara anos sustentando o silêncio e a arrogância daquela família. Por um instante pensei em explodir, mas não fiz. Caminhei até o meu quarto tentando manter a respiração sob controle. Deixei a porta entreaberta sem intenção. Foi então que ouvi a conversa que mudaria minha vida. A voz de Daniel veio baixa, mas clara. Sim, seu Osmar, está tudo certo. Minha mãe já transferiu tudo. Meu coração apertou. Transferi tudo. Houve uma pausa. Então Daniel riu. Sim, nosso plano está seguro. Eu congelei. Plano? Que plano? Bruna apareceu ao fundo com aquela voz fina que sempre tentava soar angelical. Tem certeza que ela não desconfia de nada? Certeza, respondeu Daniel. Minha mãe é inocente demais. Ela acredita em tudo que eu digo. Fechei os olhos, senti meu corpo inteiro gelar, e então ouvi a frase final, aquela que abriu o chão sob meus pés. Depois da festa, o senhor sabe qual é sua tarefa, né? Minha respiração travou. De repente, tudo fez sentido. Eu não era a convidada especial da festa. Eu era apenas um meio, um degrau, um caixa eletrônico que precisava ser esvaziado antes de ser dispensado. Sentei na beira da cama, tentando entender como meu próprio filho poderia estar conspirando contra mim. O dia seguinte foi um tormento silencioso. Daniel saiu cedo dizendo que precisava ajudar os sogros com os preparativos. Quando perguntei se poderia ir também, ele respondeu com aquele tom que misturava carinho falso e autoridade irritante. Mãe, não precisa ir. Já está cheio de gente. A senhora só vai se cansar. Vá à noite bem arrumada, tá? Fiquei com essa frase na cabeça a manhã inteira. Bem arrumada para quê? Para ser barrada na porta, para ser usada como peça decorativa de uma família que não me aceitava. A incerteza começou a subir como um nó na garganta. E a cada ligação minha que Daniel não atendia, o nó apertava mais. Às 6 da tarde, tomei banho, me maquiei devagar, coloquei o vestido que havia escolhido com tanto carinho. O vestido era azul escuro, elegante, combinava perfeitamente com o lenço de seda que comprei especialmente para a ocasião. Meu presente estava embrulhado sobre a cama, uma caligrafia artística encomendada meses antes, feita por um dos artistas mais renomados do país. Tudo estava perfeito, menos o que eu sentia. Tentei ligar para Daniel outra vez. Caixa postal. Tentei mandar mensagem. 2 checagens cinzas, depois azuis. Ele leu, mas não respondeu. O relógio marcava 7h30. A essa hora, a festa já devia estar cheia de gente. O som de risadas, música e taças brindando parecia vibrar longe, em um lugar onde eu não era bem-vinda. Foi então que meu celular vibrou. Uma única mensagem. Mãe, não venha. Meus sogros não querem você aqui. Li uma vez, li 2, li 3, e o mundo ficou completamente silencioso. Fechei os olhos por um momento. Eu queria chorar, mas nenhuma lágrima caiu. Naquele instante, tudo dentro de mim virou uma mistura de dor e choque. A mulher que eu via no espelho antes da mensagem era forte, mas a mulher que estava diante de mim agora parecia ter sido esvaziada.
como se alguém tivesse arrancado minha alma pelas bordas. E é aqui que preciso te perguntar algo. Você já foi excluída por alguém que você mesma ajudou a erguer? Já foi tratada como peso por pessoas que disseram amar você? Se essa dor já te atravessou, comenta aqui de onde você está ouvindo esta história. E se você quer acompanhar o que aconteceu depois dessa noite, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me mostra que você está comigo neste caminho, caminhando capítulo por capítulo. Respirei fundo, levantei a cabeça, olhei para mim mesma no espelho. Pela primeira vez, percebi que aquela noite não era apenas sobre rejeição. Era um aviso, um ponto de virada. A verdade estava na minha frente e eu não podia mais fingir que não via. Porque se meu filho tinha coragem de me mandar aquela mensagem cruel, então algo maior estava acontecendo, algo que eu finalmente não iria mais ignorar. E naquela hora, com o coração quebrado e a alma queimando, eu decidi que não seria mais a Maria ingênua que todos achavam que podiam manipular. E a primeira decisão veio rápida como um estalo. Mas essa parte da história eu só descobri completamente mais tarde, naquela mesma noite. Quando terminei de encarar aquela mensagem cruel enviada pelo meu próprio filho, fiquei sentada diante do espelho como se tivesse perdido a noção de quem eu era. A maquiagem continuava impecável, o cabelo estava arrumado do jeito que eu tinha imaginado para a festa que eu mesma paguei. Mas nada disso fazia sentido. A sensação era como se eu tivesse sido empurrada para fora de uma vida da qual eu acreditava fazer parte. Uma vida que, no fim, nunca me pertenceu de verdade. Ainda segurando o celular, senti algo curioso acontecer dentro de mim. Não foi raiva, nem desespero. Foi uma lucidez fria, quase assustadora. Uma espécie de silêncio interno que vinha acompanhado de uma pergunta que cortou meu peito como navalha. Até quando? Até quando eu permitiria que alguém me tratasse como se eu fosse invisível, como se meu esforço fosse obrigação, como se meu amor fosse moeda de troca? Levantei lentamente da cadeira. Coloquei o celular pessoal sobre a penteadeira. Aquele aparelho tinha se tornado uma porta para humilhações. Eu não precisava mais dele naquele instante. Cruzei o quarto em direção ao pequeno escritório que mantinha ao lado da cama. Era ali que eu guardava um outro celular, um que ninguém da família de Daniel sabia que eu tinha. Meu celular comercial. O aparelho que sustentava minha vida profissional, minhas decisões mais importantes, a parte de mim que ninguém conseguia manipular. Peguei o celular preto e robusto nas mãos. Ele parecia mais pesado naquela noite, como se soubesse que seria usado não para negociações de negócios, mas para algo muito mais pessoal. Respirei fundo. Senti a água do chuveiro ligado no banheiro espalhar um vapor morno pelo ar, como se me convidasse a mergulhar em calma. Mas antes de entrar naquele banho que eu tanto precisava, eu sabia que precisava agir. A primeira ligação foi para o Dr. Henrique Fagundes, meu gerente de contas prioritárias no banco. Ele atendeu com aquela voz profissional e calma que eu já conhecia. Boa noite, Dona Maria. A senhora precisa de alguma coisa, sim, Dr. Henrique. Preciso cancelar todos os débitos automáticos relacionados à unidade A12 em Alphaville Premium. Agora. Ele fez uma breve pausa. É urgente, né? É. E tem mais. Preciso confirmar oficialmente. O contrato da casa está em nome de quem? Mais alguns segundos de silêncio e teclas sendo pressionadas. Aqui diz que a compradora é Dona Regina Soares, e a senhora é fiadora e pagadora integral. Mordi o lábio. Perfeito. Agora quero que congele imediatamente a transferência de quitação feita hoje à tarde. Entre com pedido de investigação. Diga que há indícios de fraude e influência indevida sobre a parte pagadora. Dr. Henrique respirou fundo antes de responder. Isso vai gerar um processo extenso. Eu sei. E pode gerar uma guerra também. Mas preciso que comece agora. Ele confirmou prontamente. Eu sabia que podia confiar nele. Sempre pude. Assim que desliguei, senti minhas mãos tremerem levemente. Não era medo. Era a adrenalina de finalmente recusar ser a idiota da história, de finalmente assumir a posição que sempre tive, mas que nunca usei quando se tratava da minha família. A posição de uma mulher que comanda o próprio destino. A segunda ligação foi para o Sr. Roberto Nogueira, gerente de vendas da construtora responsável pela casa de Alphaville. Ele atendeu com um entusiasmo típico de quem acredita que a festa daquela noite seria um sucesso. Boa noite, Dona Maria. Imagino que esteja na festa. Soltei uma risada curta e amarga. Senhor Roberto, não estou e não estarei.
Houve um problema gravíssimo. Eu, como pagadora total, não autorizo mais a entrega das chaves. A unidade deve entrar em status de litígio imediatamente. O silêncio dele foi quase palpável. Mas, Dona Maria, a quitação já foi concluída. Eu sei. E também sei que fui enganada. Portanto, repito, quero a casa lacrada até segunda ordem. Se entregarem qualquer chave à família Soares, eu processei a construtora também. Do outro lado, ouvi a respiração pesada do gerente. Vou acionar nossa equipe jurídica e de segurança agora mesmo. Quando desliguei, fechei os olhos por alguns segundos. A imagem de Daniel rindo ao telefone com o sogro atravessou minha mente. Minha mãe é inocente demais, ele disse. Aquilo me queimou como um ácido. Eu tinha acabado de provar o contrário. A terceira ligação foi para o senhor Eduardo Matias, meu gerente operacional. Ele era leal, discreto e eficiente. Eu não precisava explicar muito. Eduardo, preciso retirar todos os benefícios da empresa que estão no nome de Daniel. Carro, cartão corporativo extra, ajudas de custo, tudo. Claro, Dona Maria, vou registrar imediatamente. E quero que o carro seja recolhido amanhã às 6 da manhã. Ele deve estar na casa da sogra dele. Deixarei a equipe preparada. Obrigada, Eduardo. A partir de hoje não quero mais nenhum tipo de privilégio estendido ao meu filho. Ele apenas respondeu com um sim firme e profissional. Eu sabia que ele compreendia, mesmo sem entender toda a história. Desliguei o telefone. Olhei minhas mãos. Já não tremiam. A sensação era nova, estranha, libertadora. Passei anos acreditando que eu precisava ser a mãe perfeita. Aquela que perdoava tudo. Aquela que aceitava tudo. Aquela que ficava calada para manter a paz que nunca existiu de verdade. Mas agora não. Pela primeira vez, eu estava defendendo a mulher que eu era antes de me tornar mãe. A mulher forte, a mulher lúcida, a mulher inteira. Entrei no banheiro e deixei a água quente cair sobre meus ombros. O vapor encheu o ambiente de um aroma leve de lavanda. Meu corpo relaxou, mas minha mente continuava firme, desperta. O celular pessoal, deixado lá fora, começou a tocar sem parar. Eu conseguia ouvir mesmo com o barulho da água. Era Daniel. Depois Dona Regina. Depois Bruna. Depois Daniel de novo. Eles estavam percebendo, em tempo real, que a engrenagem tinha parado de funcionar. Que a fonte tinha secado. Sorri. Um sorriso pequeno, quase invisível, mas verdadeiro. Pela primeira vez em anos senti que estava respirando sem peso nos pulmões. Depois de um tempo no banho, vesti meu roupão e voltei para o quarto. O celular pessoal continuava vibrando desesperadamente. Eu o peguei com a ponta dos dedos, olhei as dezenas de chamadas não atendidas e o coloquei de volta na penteadeira. Não havia nada ali que eu quisesse ouvir. Caminhei até a varanda do meu quarto. A cidade brilhava lá fora com seus prédios iluminados e carros passando. Eu me apoiei no parapeito e deixei o ar fresco da noite tocar meu rosto. Era curioso como a vida podia mudar tanto em questão de horas. De mãe rejeitada a mulher no controle absoluto, de humilhada a estrategista, de ferida a perigosa. Foi naquela varanda que eu percebi algo ainda mais profundo. A mensagem do meu filho não era só um ataque, era um aviso. O aviso de que eu estava cercada de pessoas dispostas a me usar até a última gota. E quando isso acontece, só existe uma escolha possível: proteger a si mesma. Respirei fundo. Olhei para a cidade e senti aquela mesma lucidez fria voltando a me envolver. A noite ainda estava longe de acabar. Eu sabia que o que eu tinha feito até ali era apenas o começo. E apesar de todo o caos que eu já tinha provocado sem nem sair de casa, ainda faltava um passo importante. Um passo que mudaria não apenas a festa daquela noite, mas todo o rumo da minha história. Porque se eu tinha aprendido alguma coisa naquele instante era isso. Se querem me tirar da porta, então eu tiro o chão debaixo dos pés deles. E foi exatamente com esse pensamento que dei o próximo passo. O passo que faria a casa deles tremer. Enquanto eu ainda respirava o ar fresco da varanda naquela noite, imaginando a reação de Daniel e da família Soares quando percebessem que a engrenagem que sustentava o mundo deles tinha parado, eu mal podia imaginar o caos que já começava a se formar em Alphaville. A distância não permitia que eu ouvisse nada, é claro, mas era quase como se eu pudesse sentir o chão tremendo sob os saltos pretensiosos de Dona Regina. Algo dentro de mim dizia que o efeito das minhas ligações já estava se espalhando como um vendaval silencioso.
e eu sabia que eles estavam prestes a provar um gosto que nunca imaginaram sentir na vida: o gosto amargo da realidade. Na casa nova, a festa tinha começado com toda a pompa que Dona Regina sempre sonhou. A rua estava iluminada, carros caros estacionados ao longo da calçada, música clássica tocando, enquanto garçons deslizavam com taças de espumante. Era a noite perfeita na cabeça dela. A noite em que finalmente mostraria ao mundo que sua família ascendia socialmente. A noite em que ela seria a estrela. A sogra milionária teria pago tudo, mas ela seria a rainha que recebia. Bruna descia as escadas da casa como se fosse modelo num desfile. O vestido longo, cheio de tecido brilhante, fazia barulho a cada passo. Ela cumprimentava os convidados com aquele sorriso fabricado que aprendeu a sustentar desde que entrou para o meu mundo. O mundo onde status falava mais alto do que caráter. E Daniel, meu filho, estava ali, rindo alto, posando como se fosse o grande provedor daquele palacete. Ele caminhava com o peito estufado, cumprimentando pessoas influentes, como se tivesse sido ele a assinar cada cheque, cada transferência, cada negociação. Nenhuma daquelas pessoas sabia que a camiseta cara que ele usava tinha sido comprada com meu esforço. Mas ali, sob as luzes amarelas daquela casa, a verdade pouco importava. Importava a imagem, importava a mentira. O buffet servia aperitivos finos. Enormes arranjos de lírios e rosas brancas estavam distribuídos pelos cantos, perfumando a noite. E Dona Regina era o centro de tudo, cercada pelas amigas socialites, explicando como seu genro era generoso, como sua filha tinha bom gosto, como eles mereciam aquele novo começo. Ela usava um vestido repleto de paetês e um lenço exuberante que quase gritava por atenção. Suas mãos decoradas com anéis chamativos gesticulavam sem parar enquanto ela falava como se tivesse acabado de conquistar um reino. Mas o reino dela estava prestes a ruir. O primeiro sinal veio discreto. O gerente do buffet se aproximou de Daniel com um sorriso profissional. Boa noite, senhor Daniel. Vim pedir a quitação da segunda parte do pagamento conforme combinado. Daniel pegou o cartão com a confiança de quem nunca teve um não da vida. Estendeu ao gerente. Pode passar. A maquininha processou por alguns segundos. Depois veio o barulho seco da recusa. Desculpe, senhor, transação negada. Daniel riu, como se fosse nada. Tenta de novo. Deve ser o sinal. Tentaram de novo. Recusado. Ele franziu o senho. Estranho. Vou pegar o outro cartão. O cartão Black. O cartão que eu mesma tinha dado. Tentaram. Recusado. Cartão bloqueado. O sorriso de Daniel desapareceu. O gerente do buffet agora o olhava com firmeza. Senhor, sem o pagamento, vamos precisar encerrar o serviço. Agora foi a vez das pessoas ao redor começarem a cochichar. É sério isso? A festa não foi paga. Meu Deus, que vergonha. Bruna se aproximou, aflita. Daniel, o que está acontecendo? Eu não sei. Meus cartões não funcionam. Nesse instante, Dona Regina veio marchando até eles como uma tempestade. O que está havendo? Os cartões foram recusados, senhora, informou o gerente do buffet. Ela arregalou os olhos, mas antes que pudesse responder, a porta principal foi aberta bruscamente. 3 homens de terno escuro entraram. O do meio era o senhor Roberto Nogueira. O rosto dele estava sério, muito sério. Boa noite. Procuramos a senhora Regina Soares e o senhor Daniel Albuquerque. Todo mundo na sala ficou em silêncio. A música parou. Até os garçons congelaram. Eu sou Regina. O que está acontecendo? O senhor Roberto respirou fundo antes de falar. Recebemos ordem da pagadora principal da unidade A12, Dona Maria Albuquerque, para suspender imediatamente a entrega desta casa. A propriedade encontra-se em litígio legal e será lacrada nesta noite. O choque que atravessou o rosto de Dona Regina foi quase teatral. O quê? Isso é um absurdo. O senhor Roberto continuou. O banco confirmou indícios de possível fraude e coação sobre a pagadora. Até segunda ordem, esta residência deve ser esvaziada e lacrada. Os convidados começaram a recuar. Alguns seguravam o riso. Outros olhavam fascinados. As socialites que elogiavam Dona Regina minutos antes, agora murmuravam como predadores, sentindo cheiro de sangue. Bruna chorava. Isso é um mal-entendido. Por favor, não façam isso. Daniel tentava ligar para mim sem parar. O telefone dele tocava. Depois caía na caixa postal. Atende, mãe. Pelo amor de Deus, atende. Mas eu estava no meu banheiro, mergulhada em água quente, ouvindo o celular vibrar sem sequer tocar nele.
Eu sabia exatamente o que estava acontecendo do outro lado da cidade, e queria que acontecesse. Era a primeira vez que eu deixava que eles lidassem com as consequências das próprias escolhas. Enquanto isso, em Alphaville, o caos atingia seu ápice. O buffet encerrou o serviço. Os garçons recolheram tudo. O som foi desligado. Os convidados correram para os carros. E, finalmente, o segurança da construtora colou no portão principal um adesivo enorme. Lacrado. Litígio. A casa que eles acreditaram ser deles durou menos que uma noite. Dona Regina se sentou na calçada, ainda com seu vestido de paetês, completamente tremendo. Isso não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Bruna desabou ao lado dela. E agora o que vamos fazer? Daniel continuava tentando me ligar. A voz dele vinha desesperada. Mãe, por favor. Mãe, atende. Mas eu não atendia. Não naquele momento. Mais tarde, já de madrugada, eles conseguiram um táxi e foram para meu prédio. A cena que se formou no saguão era patética. Daniel tentando passar o cartão de acesso. Acesso negado. O segurança explicou calmamente. O acesso do senhor foi desativado a pedido da proprietária da unidade. Dona Regina quase desmaiou. E enquanto o elevador os levava até meu apartamento, eu já sabia que precisaria enfrentá-los. E sabia que ninguém ali estava preparado para o que viria. Porque quando batiam na minha porta naquela madrugada, não faziam ideia de que eu já tinha preparado algo muito maior do que um simples castigo. E quando abri a porta, cada expressão desesperada que eu vi apenas confirmou que eu estava no caminho certo. Mas a parte mais difícil, a parte que colocaria todos de joelhos, ainda estava por vir. Quando o elevador parou no meu andar, eu já sabia que a cena do lado de fora seria um retrato perfeito do caos que eu mesma tinha provocado. Mas a verdade é que não senti culpa, senti apenas a confirmação de algo que eu já devia ter entendido muito antes. O amor sem limite vira ferida, e ferida ignorada vira cicatriz. A porta do elevador abriu devagar, e por um segundo o corredor ficou silencioso. Depois, a imagem veio inteira. Daniel, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Bruna, borrada de maquiagem, o vestido amarrotado, o rosto destruído em pranto. Dona Regina, agarrada ao lenço torto no pescoço, respirando com dificuldade, como se o ar estivesse sendo arrancado. Eles estavam todos ali. Despedaçados, rasteiros. E, de certo modo, reduzidos ao tamanho real que sempre tiveram. Sem máscaras. Sem brilho. Sem o palco de Alphaville. Mãe, pelo amor de Deus, abre a porta. Daniel implorou assim que me viu na entrada. Eu não disse nada. Apenas virei as costas e deixei a porta aberta para que entrassem. Não por piedade, mas porque eu queria olhar cada um deles nos olhos antes de tomar a decisão final. Caminhei até o sofá e me sentei. Estava calma, usando apenas um pijama simples de algodão. Nada de joias, nada de maquiagem, nada de esforço. Porque quando alguém já perdeu o respeito por você, se arrumar para essa pessoa é o mesmo que oferecer flores a quem pisa no seu jardim. Eu não faria mais isso. Sentem-se, eu disse. Dona Regina explodiu antes mesmo de se aproximar. Como você teve coragem de fazer aquilo com a gente, Maria? Como se atreve a humilhar minha família daquele jeito? Levantei os olhos lentamente. Quem humilhou quem, Dona Regina? Eu paguei aquela casa, eu banquei aquela festa. E ainda assim fui proibida de entrar. Ela empalideceu. Bruna abaixou o rosto. Daniel desviou o olhar. Eu continuei. A senhora tem noção do que significa dizer que era minha obrigação pagar tudo. Eu já sustentei essa família mais do que qualquer pessoa sustenta a sua própria. E ainda assim fui tratada como uma intrusa. Bruna começou a chorar alto. Dona Maria, eu juro que não queria que fosse assim. Foi um mal-entendido. A gente estava nervoso, sabe? Não minta, Bruna. Eu ouvi tudo. Ouvi você, ouvi seu marido, ouvi seu pai. Plano é palavra forte. E vocês usaram ela sem medo. Daniel finalmente se aproximou. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu estava pressionado. Eu queria ajudar os pais da Bruna. Esse era exatamente o problema. Ele sempre queria ajudar quem nunca ajudou ninguém. Sempre quis agradar quem nunca moveu um dedo por ele. Mas nunca, nunca sequer olhou para trás para ver quem realmente sustentava sua vida inteira. Eu me levantei e caminhei até a porta do corredor. Ao lado dela, 3 malas grandes estavam alinhadas. Reconhecem? Daniel ficou pálido. Mãe, o que é isso? São as suas coisas. E as da Bruna. Bruna levou a mão à boca. A senhora está nos expulsando. Não estou expulsando ninguém.
Estou devolvendo vocês ao lugar onde sempre acharam que pertenciam. Vocês nunca me trataram como família. Então não posso continuar tratando vocês como tal. Dona Regina deu 2 passos para frente, apontando o dedo para mim. Você não pode fazer isso com o meu genro. Eu me aproximei dela. Posso sim, porque seu genro nunca foi seu. Foi criado por mim, sustentado por mim, educado por mim. E tudo o que ele tem, teve ou sonhou, veio do meu trabalho. Ela tentou me encarar, mas seus olhos tremeram. Abri a porta do apartamento e apontei para o corredor. Podem ir. Daniel caiu de joelhos. Mãe, por favor, a gente não tem para onde ir. Eu senti a fisgada no peito, era a parte fraca dentro de mim tentando acordar. Mas eu a silenciei imediatamente. Daniel, você fez a sua escolha ontem à noite. Eu só estou fazendo a minha hoje. Ele segurou minha mão. Eu puxei antes que ele pudesse criar coragem de usar o mesmo tom infantil que sempre usava quando queria algo. Bruna chorava. Dona Regina praguejava. Daniel soluçava como se fosse a primeira vez que encarava a vida sem rede de proteção. E era. Era a primeira vez. Eu sempre tinha sido essa rede, e naquele momento eu rompi. Antes que saíssem, eu acrescentei. A partir de amanhã, às 6 da manhã, o carro da empresa será recolhido. Os cartões também já foram bloqueados. E meus advogados enviarão os documentos necessários para formalizar o que eu já decidi. Daniel ficou em choque. Formalizar o quê? A deserdação, respondi com calma. As palavras pesaram no ar como uma sentença. Bruna balançou a cabeça, desesperada. Por favor, Dona Maria, eu posso melhorar. A gente pode mudar. Eu dei um passo para trás. O amor que precisa ser implorado não é amor, é dívida. E eu não devo mais nada a vocês. Dona Regina pegou as malas, furiosa. Você vai pagar por isso. Vai acabar sozinha. Eu olhei para ela com a mesma frieza que ela sempre teve comigo. Pior do que acabar sozinha é viver cercada de gente que nunca me quis de verdade. Eles saíram. As rodas das malas ecoaram pelo corredor silencioso. O elevador demorou a fechar. Daniel ainda me olhou uma última vez. Nos olhos dele havia desespero e incredulidade, mas não havia arrependimento verdadeiro. Havia apenas medo de perder conforto. E eu não tinha mais obrigação nenhuma de mantê-lo confortável. Quando a porta do elevador enfim se fechou, eu fechei a porta do meu apartamento e travei as 2 fechaduras. O som dos 2 cliques soou como um fim. Um fim limpo, um fim necessário, mas também como um começo. Apoiei a testa na porta por alguns segundos e respirei fundo. A casa estava silenciosa. Silenciosa de um jeito que eu não sentia fazia anos. Silenciosa e finalmente minha. Mas eu sabia que a história não terminaria ali. Não naquele corredor. Não com 3 malas sendo arrastadas. O que eu tinha feito era apenas uma parte. A consequência maior ainda estava por vir. E eu sabia que eles não aceitariam facilmente. Sabia que tentariam voltar. Sabia que tentariam me destruir emocionalmente antes de aceitarem a queda. Mas o que eu ainda não sabia naquela madrugada era o que aconteceria com eles depois de atravessarem aquela porta. Nem imaginava até onde a queda poderia ir. Nem até onde a vida poderia conduzi-los quando a proteção desaparece de repente. E, principalmente, eu ainda não sabia que, em muito pouco tempo, eu veria a transformação completa do destino deles. Uma transformação que nenhum deles esperava. Algo que apenas começaria na manhã seguinte. A noite tinha terminado para mim com o silêncio confortável do meu apartamento. Mas para eles, a verdadeira noite só começava quando a porta que eu tranquei, atrás de mim, se tornou o primeiro obstáculo de muitos. Eu não sabia exatamente o que aconteceu depois que o elevador os levou embora, mas imaginava o peso que cada um carregava enquanto desciam em direção ao nada. Aquela madrugada seria a primeira em que Daniel, Bruna e Dona Regina enfrentariam a vida sem o luxo de me ter como escudo. E eu sabia que a queda deles não seria discreta. Nas primeiras horas da manhã, acordei com a luz suave entrando pelas cortinas. Dormi profundamente, algo que não acontecia há meses, talvez anos. Fiz meu café, sentei à mesa e deixei a calma se estabelecer no meu peito. O telefone tocou com uma mensagem do Sr. Eduardo. Meu gerente operacional. Carro recolhido sem problemas, informou ele. Mesmo sem ver, eu podia imaginar a cena. Daniel correndo para fora da casa velha onde estavam, tentando impedir, tentando negociar, tentando entender por que o carro que ele achava ser seu estava sendo levado de volta para onde sempre pertenceu.
Enquanto eu tomava meu café com a tranquilidade de quem recuperou o próprio espaço, longe dali, Daniel estava do lado de fora da casa da sogra, descalço e desesperado, assistindo o guincho erguer o carro, como se arrancasse a última parte da vida confortável que ele conhecia. Ele protestou, discutiu, tentou justificar que era apenas um mal-entendido. Mas os funcionários da empresa tinham instruções claras: nada mais no nome dele, nada mais para ele. Quando voltou para dentro da casa, encontrou Dona Regina sentada no sofá velho da sala, segurando o peito como se não pudesse respirar. Ela estava ainda com o mesmo vestido da noite anterior, agora amarrotado e sem brilho. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou ela. "Isso é um pesadelo." Bruna vinha da cozinha com um copo de água. Seus olhos inchados mostravam que ela não tinha dormido. "Mãe, por favor, calma. Vai dar tudo certo." Mas nada estava certo. Não havia nada para acalmar. O resto da manhã foi pior. Por volta das 11, enquanto eu revisava alguns documentos importantes na minha empresa, recebi outro aviso. As cartas tinham sido entregues. Uma para Daniel, outra para Dona Regina. Documentos formais, impessoais, frios, mas necessários. Na casa da periferia onde eles agora estavam, Daniel recebeu o envelope pardo com as mãos tremendo. Ele abriu com a expectativa absurda de que talvez fosse uma chance, um pedido de conversa, um sinal de que eu poderia voltar atrás. Mas a realidade estava escrita em cada linha. A deserdação estava oficializada. O rompimento familiar também. Cada benefício indevido havia sido registrado como dívida. Cada gasto, cada carro, cada ajuda, cada conta. Tudo estava documentado, tudo tinha valor. E tudo agora cobrava seu preço. Dona Regina abriu o envelope dela. Leu em voz alta, cada palavra ficando mais pesada que a anterior. Por causa da disputa e do congelamento bancário, a casa de Alphaville estava oficialmente cancelada. Os valores seriam retidos como multa e compensação. "A casa foi embora", Regina disse, sentando-se devagar no chão. "Acabou." Bruna foi até ela e tentou segurá-la. "Mãe, levanta, por favor." Mas Regina estava vazia, um poço seco. Enquanto isso, Daniel lia e relia o documento que carregava meu nome, minha assinatura e minha decisão. Cada frase parecia uma sentença de morte emocional. Ele nunca imaginou um futuro assim. Nunca imaginou que a mulher que ele considerava eterna, inabalável, sempre disposta a perdoar, pudesse um dia olhar para tudo e dizer basta. O resto daquele dia foi uma sucessão de desastres. Daniel, tentando desesperadamente manter algum orgulho, decidiu procurar emprego. Mas onde? Em que empresa? Com qual experiência? O cargo dele na minha companhia nunca exigiu nada além de presença, nada além de ser meu filho. Agora ele precisava provar algo que não tinha. Visitou agências, preencheu formulários, falou com gerentes. "O senhor pode explicar sua experiência com campanhas internacionais?" Ele travou. "Quais métricas o senhor utilizava para medir conversões?" Ele gaguejou. E saiu de cada entrevista com a mesma frase educada: "Nós entraremos em contato." Bruna também tentou trabalhar. Foi de loja em loja, shopping em shopping, oferecendo um currículo curto e vazio. Mas o sorriso que antes abria portas agora parecia apagado demais. As lojas queriam vendedoras que resistissem ao ritmo pesado, que tivessem jogo de cintura, que tivessem humildade para atender qualquer tipo de cliente. Bruna não tinha nada disso. Voltou para casa sem emprego, sem esperança, e com a sensação sufocante de que o mundo não estava mais disposto a tratá-la como princesa. Enquanto isso, Dona Regina piorava. A pressão subiu, a diabetes descontrolou. O estresse corroía suas forças. Ela culpava Daniel, culpava Bruna, culpava a mim. Nunca culpava a si mesma. "Por sua culpa perdemos tudo", ela repetia. E Daniel, cansado, já não tinha energia para rebater. "Eu fiz o que vocês mandaram, mãe. Só isso." Mas Regina não queria ouvir. Os dias seguintes se arrastaram. A economia da família acabou. As compras chegaram ao fim. A comida ficou simples, quase sempre arroz com ovo ou macarrão barato. O dinheiro de Daniel, das poucas corridas que conseguia como motorista de aplicativo com carro alugado, mal pagava o aluguel do próprio carro. Até que um dia, sem conseguir pagar, o carro alugado também foi recolhido. Mais uma porta fechada. Bruna chorava quase todas as noites. Regina vivia deitada, lamentando. Daniel ficava na rua por horas.
parecendo procurar um caminho que não existia mais. A sensação de humilhação virou rotina. Os vizinhos olhavam com pena. Alguns cochichavam, outros se afastavam. Em pouco tempo, até as amigas de Regina a evitaram. Viraram o rosto, diziam que estavam ocupadas. E nas poucas conversas que Regina escutou na rua, ouviu o que sempre teve pavor de ouvir. Coitada, caiu muito. Aquele galau de Alphaville não durou nem uma noite. Dinheiro emprestado dá nisso. Enquanto tudo isso acontecia, eu não buscava vingança, não buscava notícias. Apenas vivia. Minha empresa crescia, meu coração silenciava. Minha vida, pela primeira vez em muito tempo, parecia estar seguindo o próprio ritmo. Mas o mundo deles estava desabando cada vez mais rápido. Até que, certa tarde, algo marcou de vez a nova realidade da família Soares Albuquerque. Uma fila grande se formava diante de uma cozinha comunitária do bairro. Pessoas simples, trabalhadores cansados, moradores de rua. E entre elas, 3 figuras que nunca imaginaram se ver naquela posição. Regina apoiada em Daniel. Bruna olhando para o chão com vergonha, Daniel segurando uma tigela vazia. Era oficial. Eles tinham chegado ao fundo. Mas o que eu ainda não sabia naquele dia é que mesmo no fundo ainda existiam caminhos que poderiam levá-los mais para baixo ou finalmente fazê-los encarar as próprias verdades. E o destino deles estava prestes a mudar de novo. A fila da cozinha comunitária naquela tarde marcou algo dentro deles. Até aquele momento, Daniel, Bruna e Dona Regina ainda tentavam se agarrar à ideia de que tudo era uma fase ruim, que em algum momento a sorte daria uma volta e que eu, de alguma maneira, apareceria para tirá-los daquele buraco. Mas quando receberam aquela tigela de comida simples, como se fossem invisíveis, algo quebrou de vez dentro deles. Era o fim da fantasia. Era o começo do reconhecimento. E era também o último fio de orgulho que restava sendo arrancado dos seus dedos. Enquanto eles voltavam para casa, com os potes de comida quente equilibrados nas mãos, o silêncio pesava mais que o próprio ar abafado da rua. Ninguém olhava para ninguém. Era como se qualquer palavra pudesse virar faca, e de certa forma viraria mesmo. Porque quando chegaram naquela casa apertada, o caos emocional finalmente transbordou. Dona Regina foi a primeira a se descontrolar. Isso tudo é culpa sua, Daniel, ela disse com a voz rouca, ainda segurando o peito como se algo estivesse apertando suas costelas. Se você tivesse sido mais firme, se tivesse defendido sua família, nada disso teria acontecido. Daniel parecia um homem velho. A barba por fazer, os olhos fundos, a roupa suada. Mãe, eu fiz tudo o que eu pude. Não, você não fez. Você sempre foi fraco. Um homem que não controla nada, nem a própria vida. Bruna tentou intervir. Mãe, por favor, não fala assim com ele. Mas Regina virou para ela como um raio. E você, Bruna? Você só chorou, só reclamou, nunca ajudou em nada. As palavras eram como estilhaços. E os dois só absorviam, cansados demais para reagir. A raiva de Regina vinha do desespero, mas também da incapacidade de encarar a própria responsabilidade. Era mais fácil apontar do que admitir. Naquela noite, Daniel tentou mais uma vez me ligar. Tentou mandar mensagens, tentou escrever um texto pedindo perdão. Mas eu já tinha bloqueado seu número. Não porque queria feri-lo, mas porque eu sabia que qualquer tentativa de diálogo naquele momento não seria um pedido de perdão. Seria um pedido de dinheiro. E aquele capítulo eu tinha encerrado para sempre. Bruna, vendo que não tinha mais esperança nas tentativas de Daniel, tomou uma decisão extrema. Eu vou falar com ela pessoalmente, disse ela agarrando o celular. Nem que eu tenha que ajoelhar. Daniel ergueu o rosto. Bruna, não, minha mãe me bloqueou. Ela não vai deixar você subir. Mas Bruna estava desesperada demais para escutar. Ela é minha sogra. Uma mulher não tem coragem de recusar outra mulher ajoelhada. Regina concordou. É isso mesmo. Vamos para lá. Ela pode ter raiva de você, Daniel, mas não tem motivo para ter raiva de mim. Eu vou chorar se for preciso. Ela não vai nos negar. Era um plano patético, mas naquela altura era tudo que tinham, o que restava. A última tentativa de puxar um fio que ainda acreditavam estar conectado a mim. Enquanto isso, eu estava no meu escritório na empresa, revisando relatórios e assinando contratos. Meu dia tinha sido produtivo, calmo e cheio de decisões importantes. Nada lembrava o turbilhão emocional que eles enfrentavam. E talvez fosse exatamente isso que mais os machucaria.
No fim da tarde, quando eu estava saindo pelo saguão, com 2 gerentes ao meu lado, minha visão foi invadida pela cena mais triste e, ao mesmo tempo, mais indignante que eu poderia presenciar. 3 figuras ajoelhadas no chão frio da recepção da minha empresa. Daniel curvado, tentando manter alguma dignidade que já não existia. Bruna chorando alto. E Dona Regina agarrada ao meu pé, como se eu fosse a salvação dela. Dona Maria, pelo amor de Deus, me perdoe. Me perdoe, por favor. A senhora sabe que eu sou uma mulher de mais idade. A senhora não vai me deixar ajoelhada assim. Eu imploro. Alguns funcionários pararam para olhar. Outros cochichavam. Era uma cena pública, humilhante, desesperada. Nada daquilo combinava com a imagem que eles sempre exibiram de si mesmos, e talvez por isso fosse tão impactante. Eu parei na frente deles, não por pena, mas porque percebi que aquela era a primeira vez em toda a vida que não tinha mais maquiagem, luxo ou soberba, cobrindo quem realmente eram. Olhei primeiro para Regina. A senhora está ajoelhada não porque eu causei isso, mas porque nunca aprendeu a ficar de pé pelos próprios méritos. Ela soluçou, apertando minha mão com força. Maria, por favor, não abandone meu genro. Ele está sofrendo. Ele é seu filho. Então olhei para Daniel. Ele mal conseguia me encarar. Sofrendo, Daniel. Agora você sabe o que é sofrer. Ele tentou tocar minha mão. Mãe, eu juro, eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu faria tudo diferente se pudesse. Eu respirei fundo. Você faria diferente. Agora que perdeu tudo. Mas onde estava esse arrependimento quando me proibiu de entrar na festa que eu paguei? Bruna começou a chorar mais alto. Dona Maria, eu peço perdão. Eu trato a senhora melhor. Eu mudo. Eu juro que mudo. Olhei para ela por alguns segundos. O respeito que só aparece quando a fome chega não é respeito. É desespero. A gerente da recepção se aproximou devagar. Dona Maria, quer que eu chame a segurança? Antes que eu respondesse, Regina agarrou minha perna de novo. Não chama ninguém. Eu imploro. Deixa a gente conversar. E foi ali que eu percebi. Eles não estavam pedindo perdão. Estavam pedindo socorro. Não por amor, mas por necessidade, por fome, por vergonha, por medo do futuro. Eu me abaixei lentamente. Não para confortá-los, mas para que minhas palavras fossem claras. Escutem com atenção. A vida não acabou porque vocês perderam o que não era de vocês. A vida começa agora. Quando vocês finalmente estão sendo obrigados a enxergar a realidade sem o escudo do dinheiro alheio. Daniel chorou como criança. Mãe, por favor, não faz isso com a gente. Eu toquei o ombro dele. Daniel, eu não fiz isso com vocês. Vocês fizeram isso com vocês mesmos. Depois me levantei e olhei para a recepcionista. Chama a segurança. Os gritos começaram imediatamente. Não, Dona Maria, não faz isso. Mas eu não recuei. 2 seguranças vieram com calma, como profissionais acostumados com situações difíceis. Acompanhem os 3 até a saída e coloquem os nomes deles na lista de acesso proibido. Regina foi sendo puxada enquanto chorava e gritava que eu ia ser castigada pela vida. Bruna soluçava. Daniel apenas andava, devastado, como quem tinha perdido o chão e a alma ao mesmo tempo. Eu observei de longe enquanto eles eram retirados pela porta de vidro. O saguão inteiro os acompanhava com os olhos, e no momento em que a porta se fechou atrás deles, senti algo dentro de mim se libertar. Não era vitória, não era vingança. Era apenas um fim. Um fim que demorou anos para acontecer. Mas o que eu ainda não sabia era que mesmo depois daquela expulsão pública, o destino ainda reservava uma última curva. Algo que eu jamais poderia prever. Algo que seria revelado pouco tempo depois. Algo que mudaria o rumo da história mais uma vez. Depois daquela tarde em que vi Daniel, Bruna e Dona Regina sendo escoltados para fora da minha empresa, o mundo pareceu entrar em um estranho estado de pausa. Não para eles, que continuavam afundando dia após dia, mas para mim. Pela primeira vez em muitos anos, senti uma paz que não dependia de ninguém. Uma paz que vinha do simples fato de ter recuperado o controle da minha própria vida. Parecia que eu finalmente tinha fechado uma porta que há muito deveria ter sido trancada. Voltei à rotina da empresa com uma energia nova. Os funcionários me olhavam com respeito diferente. Não porque eu tivesse mandado a segurança expulsar 3 pessoas do saguão, mas porque muitas vezes as pessoas só reconhecem a força de uma mulher quando ela deixa de tentar agradar todo mundo. E eu tinha deixado, não por orgulho, mas por sobrevivência. As semanas seguintes passaram rápidas.
A empresa prosperou como não acontecia há anos. Fechamos um grande contrato com uma rede de hotéis de luxo na Europa. As lojas tiveram aumento nas vendas. A marca Albuquerque Design começou a ganhar espaço na mídia. E por mais estranho que parecesse, minha vida pessoal também floresceu. Eu voltei a fazer caminhadas pela manhã, a tomar café sem pressa, a sair para jantar com amigas que eu mesma havia me afastado por priorizar quem não me priorizava. E, acima de tudo, voltei a sentir orgulho de mim. Um orgulho silencioso, maduro, cheio de cicatrizes, mas real. Apenas alguns meses depois da expulsão pública, fui convidada para uma entrevista em um programa de negócios muito famoso. O convite veio da jornalista Camila Duarte, conhecida pela forma elegante e incisiva com que conduzia suas entrevistas. Ela queria saber sobre minha trajetória, sobre a expansão da empresa, sobre o novo projeto de móveis sustentáveis que estávamos lançando. Eu aceitei. Naquela noite, quando as câmeras se acenderam, senti uma calma estranha dentro de mim, como se todo o caos do passado tivesse se transformado em combustível para aquele momento. Camila me perguntou sobre trabalho, sobre estratégia, sobre minha visão de futuro, e eu respondi tudo com segurança. Mas no final, ela fez a pergunta que eu sabia que viria. Dona Maria, recentemente houve muitos boatos sobre um rompimento familiar. Isso influenciou sua vida profissional de alguma forma. Eu respirei fundo, olhei para ela com serenidade. Camila, a vida coloca pessoas no nosso caminho por motivos diferentes. Algumas para nos ensinar amor, outras para nos ensinar coragem, e outras ainda para nos ensinar quando é hora de ir embora. Eu não perdi uma família. Eu apenas parei de financiar uma ilusão. A jornalista ficou em silêncio por alguns segundos. E como a senhora se sente agora? Me sinto leve. E sorri. Enquanto a entrevista acontecia, em outro canto da cidade, Daniel estava sentado dentro de um ônibus lotado, cansado depois de uma jornada de mais de 10 horas como ajudante de depósito. Era o único emprego que tinha conseguido. O celular velho dele recebeu uma notificação. Ele abriu o link. Era o vídeo da minha entrevista. No momento em que apareço na tela, ele interrompeu a respiração. O rosto dele refletia choque, raiva, tristeza, orgulho e arrependimento tudo misturado. Bruna, do seu lado, trabalhando como atendente em uma loja barata, viu o vídeo no celular de uma colega. Ficou paralisada por alguns minutos. As palavras que eu disse ecoaram dentro dela como se fossem destinadas pessoalmente a ela. E talvez fossem mesmo. Dona Regina, que nessa altura estava cada vez mais debilitada pela saúde frágil e pela vida dura que não sabia enfrentar, assistiu ao vídeo pela televisão da vizinha. Ela disse que está leve. Regina comentou à vizinha. Mas Regina não respondeu. Apenas fechou os olhos. Alguns dias depois da entrevista, recebi um convite muito especial. O Orfanato São Bento, instituição que eu ajudava há muitos anos em silêncio, queria fazer uma pequena celebração para agradecer uma doação recente que fizemos. Não era nada grandioso, apenas um almoço simples com as crianças, os cuidadores e alguns voluntários. Aceitei de imediato. No dia do evento, cheguei cedo, de roupa confortável e rosto sem maquiagem. O cheiro de comida caseira preenchia o pátio. As crianças corriam, riam e me abraçavam sem nenhuma cerimônia. Elas não sabiam sobre contratos, sobre bens, sobre trapaças, sobre interesses. Elas me chamavam de Tia Maria, e isso era tudo. E talvez fosse o suficiente. Enquanto eu servia comida e conversava com algumas das meninas, uma cuidadora me chamou para o palco improvisado. Tia Maria, quer falar umas palavras para todos nós. Eu caminhei até o microfone com o coração pleno. Olhei para aquelas crianças e para os adultos que dedicavam a vida a cuidar delas. E então falei de um jeito que não tinha planejado. Às vezes, na vida, a gente se apega a pessoas que não são nossas, ou que nunca quiseram ser nossas. E quando percebemos que estamos carregando peso demais, dói soltar. Dói muito. Mas o que quase ninguém percebe é que quando a gente solta, as mãos finalmente ficam livres para segurar o que a vida realmente queria dar. Eu perdi uma parte da minha história, mas ganhei espaço para construir outra. Algumas pessoas se emocionaram, outras sorriram. Eu também. Depois da comemoração, sentei-me num banco do pátio enquanto as crianças brincavam. O sol da tarde iluminava tudo com uma delicadeza rara. Eu sentia que a vida tinha fechado o último círculo. Eu não precisava de mais nada. Não precisava de desculpas. Não precisava de explicações.
estava completa, mas a vida ainda queria me mostrar algo. Na saída do orfanato, uma voluntária se aproximou de mim com o celular na mão. Dona Maria, a senhora viu isso? Eu franzi o senho. O que houve? Ela virou a tela para mim. Era uma foto tirada por alguém no ponto de ônibus mais próximo. Nela apareciam 3 pessoas. Um homem abatido segurando uma sacola de plástico, uma mulher exausta com um uniforme de loja e uma senhora de expressão cansada, sentada no banco, olhando o chão. Daniel, Bruna, Regina. Por alguns segundos, fiquei imóvel. Não senti ódio, não senti pena, não senti vontade de ajudar. Senti apenas que ali estava uma verdade. As pessoas vivem exatamente de acordo com o peso que carregam. Guardei o celular da voluntária em silêncio, agradeci e fui embora. No carro fechei os olhos e deixei o ar entrar lentamente. A história deles continuaria, a minha também, mas em caminhos completamente diferentes. Quando cheguei em casa, sentei-me diante da janela e deixei a cidade acender suas luzes uma a uma. São Paulo parecia respirar fundo comigo. E ali, naquela noite calma, eu entendi uma coisa que talvez eu tivesse procurado a vida inteira. A liberdade não é quando a gente se afasta dos outros. A liberdade começa quando a gente finalmente se aproxima de si mesma. E é isso que eu quero deixar para você que me ouviu até aqui. A vida sempre mostra quem merece ficar e quem precisa partir. E quando você tiver que escolher entre continuar sofrendo para manter alguém ou se libertar para reencontrar a si mesma, escolha você. Sempre você. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, eu te convido a deixar um like e se inscrever no canal. Aqui a gente conta histórias reais, profundas, cheias de emoção, para lembrar que ninguém está só. E se você também já passou por algo parecido, compartilhe a sua história nos comentários. Alguém pode estar precisando ouvir justamente de você.